a importância do papel dos pais. Então, não adianta você simplesmente ir até a livraria, comprar um caminhão de livros, os mais caros, os mais coloridos, os mais cheios de efeitos e sons, e largar no colo da criança e você sentar lá no seu notebook e... beleza? Aí, ó, te diverte. Não funciona, né, gente? Quanto mais jovem a criança, mais forte é o impacto do exemplo dos pais. Pais que não têm o hábito de ler, não despertam em seus filhos o interesse pela leitura. É claro que esse hábito não depende exclusivamente dos pais, mas em grande medida sim, porque são com os pais que a criança convive, né? Eles são as referências, eles são a origem, eles são a lei, a medida, o critério, né? Então, nessa primeira aula, eu procurei mostrar para os pais que eles realmente precisavam abrir um pouco de mão de si mesmos e instituir na sua rotina familiar um momento de leitura. Nada assim complicado, que escolhessem um livro que fosse do agrado das crianças e passassem a ler esse livro junto com elas, né? Além de ter um momento próprio de leitura individual em que as crianças pudessem ver os pais vivendo isso também, para que eles percebessem, olha, toda a família caminha numa mesma direção. O papai está me dando um livro porque ele lê, ele gosta disso. Então deve ser realmente uma coisa legal, eu também vou ler, né? Então esse basicamente é o conteúdo da primeira aula, para mostrar realmente aos pais que não basta você dar o recurso, né? Você entregar o livro no colo da criança, você precisa viver isso também, né? É preciso coerência, né? A segunda aula é uma aula assim bem chatinha, assim, porque fala sobre as novas tecnologias, né? E como nós podemos utilizá-las a nosso favor, né? E inevitavelmente entra a questão de esmiuçar os malefícios da exposição excessiva a esse tipo de mídia na vida das crianças, né? E isso não é agradável. Eu confesso assim que eu me esforço para assustar, porque senão eles deixam. É muito mais fácil você pegar um tablet e largar no colo da criança. Te diverte, fica quietinho, né? É muito mais fácil, né? Mas nem por isso é o certo. Pelo contrário, né? Então essa segunda aula é isso, né? Se você colocar essas coisas em pé de igualdade diante da criança, ela sempre vai optar por isso, porque isso é muito mais fácil. Isso não requer dela um esforço imaginativo que um livro requer. Além do mais, um livro sem figuras, por exemplo, se a criança é mais velha. Aí ela precisa ter ainda o trabalho de imaginar o que está acontecendo naquela narrativa, né? É muito mais fácil você pegar algo pronto, que não exige de você, né? A terceira aula, eu procuro ajudar os pais a distinguir os gêneros e os estilos mais adequados para cada faixa etária e também um pouco para cada temperamento das crianças, né? Nem todas vão gostar das mesmas coisas, pelo contrário, né? Então, e também tem estilos que caem melhor numa determinada época e não tanto noutra, né? Então, ajudá-los a entender um pouco disso. Por que é tão legal você ler poesia quando a criança é pequenininha, né? Porque isso desperta o ouvido dela, né? Para o ritmo, para o tempo, sutilezas que quanto mais cedo a criança aprender a captar, tanto melhor, né? Isso mais tarde vai facilitar a vida um bocado, né? E a quarta aula, a última aula, que é a minha aula favorita, é sobre como selecionar os melhores conteúdos, né? Então, diante desse quadro, assim, que a família assume uma nova postura, decide realmente instituir um momento para leitura conjunta, coletiva, onde os pais adotam a postura também de desenvolver uma vida de leitura individual, né? Onde a TV não toma mais todo o espaço de entretenimento das crianças, né? Onde os livros estão mais presentes, onde os pais conseguem perceber o que convém a cada época e a cada tipo de criança, a cada temperamento. Como chegar na livraria, ou no sebo, ou na biblioteca,
e escolher o melhor conteúdo, né? É claro que eu parto da minha compreensão daquilo que é melhor, né? Mas eu trabalho no curso no sentido de deixar isso bem claro, né? Cada um faz as suas escolhas, mas a minha tem esse corte, né? E eu começo dizendo aos pais que, na dúvida, não comprem nada que tenha sido lançado há poucos dias atrás. Evitem os conteúdos mais recentes, né? Na verdade, esse critério não é meu. O próprio John Saynor, ele aconselha isso, que os livros que nós escolhêssemos para as crianças, eles deveriam ter sido escritos até o final da Primeira Guerra. Por que isso? Porque nós sabemos melhor o que esperar de uma época distante, mas não longínqua, do que algo que foi escrito uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás, né? Eu poderia contar aqui uma série de casos de pais que foram, na melhor das boas intenções, comprar livros para os seus filhos, leram capa, contracapa, orelhas, que normalmente costuma ser uma averiguação suficiente da qualidade de um livro, compraram o livro, chegaram em casa e tomaram um susto, porque foram surpreendidos pelo conteúdo que tinha ali dentro. E desde convidar a criança a lamber o livro, a esfregar comida no livro, a rasgar o livro, até poesias assim de como você poderia se tornar amigo do diabo. Tudo coisa legal, assim, do bem, né? Então, isso porque uma leitura superficial não é mais o suficiente. Você não tem como saber se aquele conteúdo é seguro para o seu filho, né? E aí vocês podem imaginar como é que essas mães se sentiram quando as crianças foram procurá-las mostrando o que tinha no livro, né? Qual foi o sentimento desses pais? Então, por isso, esse recuo no tempo, né? Em busca de conteúdos mais antigos, porque não que tudo aquilo que tenha sido produzido há 50 anos atrás vai ser excelente, não é, nós sabemos disso. E nem tudo que é produzido hoje é um lixo, também não é o caso. O caso é que nós sabemos melhor o que esperar, porque é um tempo que já passou, nós sabemos mais ou menos como é que as pessoas se comportavam, com que tipo de problemas elas lidavam, quais eram mais ou menos os parâmetros, né? Hoje nós não sabemos mais, o tempo está acontecendo, as coisas estão mudando, né? E então fica difícil ter esse distanciamento para julgar com mais segurança. Então eu começo por aí, nessa última aula, sugerindo isso. Na dúvida, vá para os materiais mais antigos, né? Que costumam ser mais seguros, né? Sem contar na qualidade, né, gente, literária, dos conteúdos, é outra coisa, né? Mas uma coisa que eu também procuro estabelecer nessa aula é o seguinte. Eu estabeleço uma divisão em dois tipos de repertório. São duas frentes que eu acredito que todos os pais, especialmente os pais cristãos, devem procurar trabalhar. É muito comum nós encontrarmos famílias que no zelo, na piedade, no excesso de cuidado, procurem dar para as crianças só conteúdo religioso. Isso é bacana, isso é muito importante, mas isso não é tudo, né? Então, nessa última aula do curso, eu faço a seguinte distinção. Por um lado, nós devemos tentar trabalhar um repertório religioso, né? Mesmo famílias não cristãs podem fazer esse esforço nesse sentido. Por quê? Não numa tentativa de conversão, de convencimento, de lavagem cerebral, nada disso. Mas por quê? Se nós pararmos para pensar, nenhuma cultura, não existe na história humana relato do surgimento de nenhuma cultura ateia. Não é verdade? Todas as culturas nasceram de uma experiência com o transcendente.